Nós estamos num culto de adoração ao nosso Deus, entregando a Ele o louvor, entregando a Ele toda a nossa adoração, o reconhecimento de que Ele é Senhor, que Ele é soberano. E nós queremos ministrar a palavra do Senhor que está lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 a 41. Você pode seguir aqui nos slides, ou você pode também abrir a sua Bíblia, ou o seu smartphone, como você preferir. Eu não estou conseguindo colocar aqui, tá, Débora? Não está indo. Acho que agora vai. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. O texto diz assim, é sobre a tempestade. Jesus acalma a tempestade, uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande amor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O tema de hoje é como atravessar as tempestades da vida com fé e autoridade espiritual. Eu fico pensando, quantas tempestades nós já passamos na nossa vida. Quantos desafios, Tempestade é aquilo que abala. Ontem nós tivemos alguns avisos de tempestade, No finalzinho da tarde, recebemos lá no celular. É algo que a gente se estremece. Alguns não saíram de casa, outros se estavam na rua voltaram, outros se iam sair desistiram, Por quê? Porque tempestade é sempre algo que nos amedronta. Então, como atravessar as tempestades da vida com fé e autoridade? Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante do Deus que acalma a tempestade. Do Deus que muda a nossa história, que transforma o nosso ser e que em meio a desafios, a situações que nós não encontramos respostas, o Senhor é a nossa resposta. Obrigado, Jesus, porque em todo o tempo o Senhor tem se feito presente na história e nas nossas vidas. Que possamos nessa palavra identificar e ver a Tua mão poderosa e encontrar resposta daquilo que nós buscamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Essa parábola, ela se encontra em mais outros dois livros, Em Mateus e em Lucas. Então, o Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus em um movimento constante, Num movimento constante da vida, e a Bíblia nos ensina que nós não devemos estar apáticos, mas estar em movimento. Ele não é um mestre estático, mas um Senhor que conduz pessoas para novos territórios espirituais. Logo, após ele estar aqui com as multidões, a gente vai ver uma sequência de 4 parábolas, que é a parábola do semeador, a da candeia ou lâmpada, a da semente e a do grão de mostarda. Essas parábolas antecedem a da tempestade. Jesus havia estado com toda essa multidão
E de repente, ele faz um convite aparentemente simples aos discípulos, mas um convite profundamente espiritual. Ele convida os seus discípulos, aqui logo no versículo 35, passemos para outra margem, passemos para o outro lado. E essas parábolas, elas estão num processo de ensinar que a resposta do coração determina o fruto espiritual. A resposta que nós damos, de acordo com essas parábolas que antecederam aqui, vai determinar o nosso fruto. Vai determinar se é um fruto produtivo, um fruto real, um fruto que é resultado de um coração que ouve e que decide em Cristo ou não. Mas também ela nos ensina que o reino de Deus, ele se desenvolve de forma divina e misteriosa. E algo que o Senhor quer trabalhar no nosso coração nesta noite, passar a margem, passar para o outro lado. Eles estavam ali no Mar da Galileia. Eles estavam num lugar que de vez em quando era comum ter tempestades, porque descia dos montes ali das redondezas, especialmente do Monte Hermon, e atingia com violência ali a região do lago de Quinerete ou de Tiberíades. E eles estavam a 200 metros do mar Mediterrâneo. Era um lugar propenso, sim, à tempestade, mas naquele dia houve uma tempestade. Não era comum, porque não se chove muito em Israel, tem período certo para chover, né? Tem período certo, não é como aqui que chove o mês inteiro, não. Então era comum nos períodos de chuva. E eles tiveram ali naquele lugar uma tempestade. Essa frase, né, que o Senhor fala, passemos para o outro lado, passemos para outra margem, não era simplesmente uma sugestão geográfica, não era só uma questão territorial, porque tudo no mundo físico acontece depois que aconteceu no mundo espiritual. Para eles passarem, uma passagem, uma travessia, representa uma transformação. Toda travessia na nossa vida é marcada por transformação. Quero que você repita comigo, travessia é marcada por transformação. Os discípulos ali iam experimentar uma transformação. Esse passar não era um simples assim, a gente passa de balsa, né? Não tem aqui a balsa que a gente passa de um lado para o outro? A gente passa. Mas se der uma tempestade, você vai chegar lá do jeito que você saiu daqui? Ou você vai chegar tremendo, morrendo de medo, ou afogado, desesperado, ou com muita fé. Deus me livrou. É assim ou não é? Ainda mais onde envolve água, não é? Que ela é muito mais forte do que a gente. Então, na verdade, tratava-se de um chamado profético. Jesus estava conduzindo os discípulos para um novo nível de experiência, de crescimento e de missão. Ele estava convidando os discípulos a atravessar, a fazer uma travessia. Entretanto, algo acontece no meio dessa travessia. Uma tempestade se levanta de forma violenta. Não era uma chuvinha, era uma tempestade. Havia chuva, o barco já estava se enchendo de água, não era uma chuva comum, era uma tentativa de interromper o propósito de Deus. Isso revela um princípio espiritual extremamente importante. Eu acho que eu não estou conseguindo passar aqui. Revela um princípio espiritual extremamente importante. Sempre que existe uma missão preparada por Deus, haverá oposição tentando impedir que ela aconteça. Sempre que existe, que tem um propósito, tem uma missão que Deus preparou, né, haverá uma oposição tentando impedir. Às vezes a gente pensa que o fato das coisas transcorrerem muito bem é um sinal de Deus. E às vezes quando algo começa a impedir, a gente pensa, Deus não está nesse negócio. Mas exatamente todas as vezes, sempre que existe uma missão que Deus preparou, haverá oposição. E nós vamos ver isso no decorrer da Bíblia. Com Neemias foi Sambalate, né? Ele se levanta para impedir a reconstrução dos muros. Em outros momentos, sempre, Faraó, quando era para o povo sair do Egito, e assim por diante. E hoje Deus continua nos chamando, Ele chama o seu povo, Ele chama a mim e a você,
na mesma forma, nesse tempo profético que nós estamos vivendo, o Senhor continua dizendo para nós: passemos para outra margem. Esse é o ano de romper. E romper, talvez para alguns, seja simplesmente já entrar numa água, né? Porque morre de medo de água. Não sabe nadar, ou sofreu um acidente, ou tantas coisas. Para alguns seja aprender a dirigir, talvez seja começar um novo trabalho, uma faculdade, ou um relacionamento, ou restaurar algo, ou simplesmente ter decisões, tomar decisões. Mas nesse tempo profético, o Senhor está nos chamando, passemos para outra margem. É um convite que envolve 3 atitudes espirituais. 3 atitudes que são indispensáveis para que nós consigamos atravessar, para que nós consigamos fazer essa travessia e chegar lá do outro lado transformados. A primeira delas é: avance para a próxima estação. Avance para a próxima estação. Marcos 4:35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. Observe que algo perigoso acontece. Jesus, ele nunca conduz seus discípulos para o retrocesso. Ele nunca fala assim: volta. Ele nunca diz assim: meia volta para trás. Não. Ele diz: avance, pega a tua cruz e siga-me. Pega a tua cama e anda. Ele nunca diz: volta lá para trás. A não ser para testemunhar, em alguns momentos. Mas Jesus nunca conduz seus discípulos ao retrocesso. O propósito divino sempre aponta para o futuro. Sempre aponta para o autor e consumador da nossa fé. Né? Deus é o Deus de novos começos, de novas fases, de novas estações espirituais. Deus quer nos conduzir para o novo. E muitas vezes, para que a gente saia, para que a gente vá para o novo, a gente precisa estar inconformado com o velho. A gente precisa estar incomodado. Algo precisa ter tirado a nossa paz. Nós já não temos mais alegria naquele lugar, naquela condição, naquele estado. Nós estamos incomodados, mas muitas vezes nós resistimos. A Bíblia diz, e ela confirma lá em Isaías. Em Isaías 43, versículo 18 e 19. Ela diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Olha que coisa linda: eis que colocarei, eu porei caminhos no deserto, e rios nos ermos. Esse aqui é um dos meus textos favoritos. É um dos meus textos favoritos. Eis que faço coisa nova. Já está saindo à luz. Não percebeis? Olha que coisa mais linda. O Senhor sempre está fazendo uma coisa nova na nossa vida. Sempre está nos conduzindo a uma nova oportunidade, a uma nova estação. Mas muitas vezes nós resistimos, nós ficamos, nós discordamos, nós não queremos. Em Filipenses 3:13, o apóstolo Paulo nos fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo. Nós precisamos nos esquecer das coisas do passado, sejam elas boas ou ruins, porque só museu, irmãos, vive de passado. A gente não tem como viver de passado, porque ou nós vamos nos gloriar do passado e ficar estagnados. No passado eu fiz isso, no passado eu fiz aquilo, no meu tempo eu fiz isso. Quando eu falo no meu tempo, já passou dos 50, viu, irmãos? Lá no meu tempo, lá na minha época. Pois é, a época é agora. O tempo é hoje. E o Senhor continua fazendo coisas novas. Amém? Ele continua usando, porque a Bíblia diz que lá em Joel diz que os velhos sonharão e os jovens terão visão. Então não tem tempo para a gente ter idade. Não tem idade para a gente ter tempo para sonhar as coisas de Deus. Porque quando na velhice, quando a gente não tiver mais o que fazer, nós vamos sonhar. Nós vamos sonhar com as coisas que Deus fez, com as coisas que Deus vai fazer, com aquilo que Ele quer mover. Então nós não temos desculpas. Nós não podemos nos gloriar do passado, mas simplesmente nos acomodar, porque já fizemos, agora é a vez dos outros, dos mais novos. Semana passada teve um evento aqui que reuniu 50 mil jovens, 50 mil pessoas. Jovens não porque eu estava lá, né, nem todo mundo era jovem. Mas no meu coração eu sou jovem. E
aquele lugar tão lindo, com tantas pessoas ali, clamando o nome de Jesus. E eu pensei no meu coração, eu acho que eu gosto de multidão mesmo. E quando eu pensei assim, Deus falou comigo: acostume-se com a multidão, porque a eternidade será assim. Ah, irmãos, aquele povo, eu ficava imaginando cada canto assim, talvez uma nação, um povo, uma tribo, e eu me senti no céu. E eu me senti com a presença de Deus tão tremenda naquele lugar. E eu pensei no meu coração, eu vou conversar com a Rebeca quando eu estiver bem velhinha, talvez já sem forças, e tiver um evento desse, eu quero ir. Se eu não puder subir nas arquibancadas, leve eu lá na cadeira de roda, deixa eu lá na frente vendo o povo entrar, sair. Mesmo que eu não entenda nada, mesmo que eu já esteja demente, para a glória do Senhor não vou ficar, porque Jesus vai voltar antes e nós vamos subir com Ele. Mas eu quero ter no meu coração o desejo de até nos meus últimos dias arder na presença dEle. Eu não quero dizer, isso não é mais para mim, eu não quero. Eu quero ter esse temor e esse anseio, porque eu quero passar ainda velhinha para outra margem. Eu quero fazer ainda uma última travessia para a minha morada eterna. E que para isso acontecer, eu preciso estar em movimento. Que esse desejo, esse ardor esteja também no seu coração. Que esse lugar, essa travessia, seja uma constante na sua vida. Isso significa que o projeto de Deus para a nossa vida não está preso e nem ficou para trás. Não é pela nossa idade, não é pela nossa condição física, não é por isso. Mas é uma constante. Romper exige movimento. Nenhuma travessia acontece com pessoas paradas. Nenhuma travessia acontece se você se mantiver estagnada. Nenhuma travessia acontece se você dizer, não é do meu jeito, não é assim que eu penso. A Bíblia diz assim, mas não é assim que eu penso. Meu querido, não é do jeito que você pensa, não. Não é do jeito que você acha. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos achar menos e viver mais. Porque a gente fica achando muita coisa. E a gente quer achar e manipular a palavra para que ela se encaixe no jeito que a gente acha. Mas a palavra, ela não se molda a nós. A palavra, ela molda a nós. Amém? Nós precisamos compreender isso, que nós somos moldados pela palavra de Deus. E os discípulos, eles precisavam entrar no barco, eles precisavam soltar as amarras, eles precisavam enfrentar o desconhecido, eles precisavam confiar na direção de Jesus. E se eles estivessem ali resistentes, toda resistência causa muito prejuízo e muitos danos. Toda resistência que nós temos causa prejuízo na nossa vida pessoal, no casamento, no relacionamento com as pessoas, no trabalho. Se você resistir lá na sua empresa, você causa prejuízo financeiro. Porque existe uma direção que o Senhor dá e que eu preciso ter um coração ensinável. Eu preciso ter um coração disposto. E os discípulos, eles precisavam compreender isso, que eles precisavam se movimentar. Muitas vezes o maior impedimento para o agir de Deus não é aquilo que acontece fora, não é a oposição externa, mas é a inércia interna. É aquilo que a gente empaca, sabe? Com todo o perdão da expressão, feito burro. Burro não empaca? Nós ficamos assim, porque burro aqui não é pejorativo. Burro aqui é o animal, né? O burro, ele tem a sua característica de empacar. Quando que a gente se refere a alguém como isso? Quando aquela pessoa empaca, quando ela resiste, quando ela é cabeça dura, quando ela tem esse comportamento. E eu já falei aqui, né, que tem uma diferença. Quando a gente se entrega, quando a gente se permite ser moldado, sai da resistência, nós paramos de causar prejuízo. Nós paramos de causar prejuízo na onde nós estamos. E existe uma coisa que é muito importante, que eu quero que você guarde no seu coração, que toda resistência tem um custo que é imensurável. Eu não tenho como calcular. Eu vou mudar essa palavra, porque imensurável a gente usa para coisa boa, né? Tem um custo incalculável. Tudo que eu resisto aprender, tudo que eu resisto modificar, tudo que eu resisto fazer diferente, isso tem um custo incalculável.
zona de conforto, ela é confortável entre aspas, porque ela pode se tornar uma prisão espiritual. Muitas vezes nós achamos que fazer do jeito que nós já estamos fazendo e viver da forma que nós já estamos vivendo é confortável, porque eu já sei viver desse jeito, porque eu já sei fazer desse jeito, eu sempre fiz desse jeito, mas sempre foi assim. Eu aprendi lá na minha casa, quando era criança, lá em Barbacena, que era assim. Só que essa zona de conforto se torna muitas vezes uma prisão. E ela se torna muito desconfortável, que a gente só vai perceber que ela é desconfortável quando a gente decidir atravessar para outra margem. Quando a gente decidir passar por outro lado. Quantas pessoas sabem que Deus tem algo novo para elas, porém elas continuam presas ao medo. Elas continuam presas à insegurança, a lembranças do passado, a traumas, a dores, a coisas que o Senhor já nos libertou. E se Ele não nos libertou, nós precisamos querer ser livres, não porque Ele não nos libertou, mas porque nós muitas vezes deixamos de crer, não queremos experimentar o novo, não queremos fazer essa travessia, não queremos experimentar uma transformação, porque toda travessia é marcada por transformação. É impossível chegar do outro lado da margem da mesma forma que entramos. Sempre nós vamos ser impactados pelo poder de Deus. Deus nunca abençoa algo que está estagnado. Ele não abençoa estagnação. Ele abençoa passos de fé. Quando Ele chamou Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele não disse a Abraão, Abraão, pega a BR-116, depois você pega a Bittencourt, a Regis Bittencourt, e você vai chegar lá em São Paulo. Não, Ele disse, sai da tua terra, da tua casa, da tua terra e da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não deu segurança nenhuma. Ele liberou uma promessa. E o Senhor tem liberado promessas para você. Mas por medo de esperar, de experimentar o novo, por medo de abrir mão do medo, permanece estagnado. Deus não abençoa a estagnação. Quando Israel saiu do Egito, Deus liberou uma libertação. Quando Israel saiu daquele cativeiro, eles estavam diante de uma libertação, mas eles não tiveram a libertação para sair, entendeu? Eles saíram e tiveram a libertação. Quando Pedro saiu do barco, ele experimentou algo sobrenatural. Pedro andou sobre as águas, mas quando ele olhou para a realidade dele, o que aconteceu? Ele afundou. Mas Jesus veio ao seu encontro. O mesmo acontece hoje. Se você permanece parado, se você permanece estagnado, você impede o fluxo do agir divino na sua própria vida. Nós precisamos querer nos movimentar. Deus trabalha com a disponibilidade dos seus discípulos, Ele trabalha com a entrega, porque o fruto, a resposta, determina o fruto espiritual, como eu disse no começo. Que é isso aqui, que essas parábolas de Marcos estão nos ensinando. Que a resposta do nosso coração determina o fruto espiritual. Existe uma estação nova preparada por Deus. Contudo, exige de nós uma decisão. O Espírito Santo nos convida a romper barreiras emocionais, espirituais e ministeriais. Como disse há pouco, não é o que está fora que impede muitas vezes o agir de Deus, mas é o que está dentro. É o que está dentro de nós. São essas barreiras que nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe, mude, transforme. Ele exige de nós uma decisão. A segunda atitude para avançarmos para outra margem é que durante as tempestades, confie em quem está no controle. Durante a tempestade, as tempestades, confie quem está no controle. Marcos 4, 37 e 38 diz assim: Ele levantou-se, grande temporal de vento, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada.
Aqui nós encontramos um dos contrastes mais marcantes da Bíblia. Os discípulos desesperados e Jesus dormindo. Será que é possível dormir num barco batendo, balançando? Mas ele estava ali confiando no Pai. Ele estava descansando. E ali um contraste enorme. Imagina o desespero dos discípulos. A tempestade era real, o perigo era verdadeiro, a água estava inundando, o barco estava sendo invadido por essas águas. Contudo, Jesus dormia profundamente. E isso revela algo que é extraordinário sobre confiança espiritual. Jesus descansava porque ele sabia 3 coisas. Ele conhecia a vontade do Pai. Se Deus mandou atravessar, o destino já estava garantido. Ele estava em obediência a Deus. Se Deus mandou, se a gente for morrer, era a vontade dele. Se a gente for viver, depois a gente vai escutar o apóstolo Paulo falar isso. Para mim o viver é ganho e o morrer é lucro. Não tem diferença. Não importa nessa vida ou na outra. Tudo é para a glória de Deus. Ele entendia que circunstância não anula a promessa. Tempestades podem atravessar processos, mas elas nunca vão cancelar os propósitos divinos. Elas podem atrasar, atrapalhar o processo, mas nunca cancelar. Sabe por quê? Porque nenhum dos planos de Deus são frustrados. Ele confiava, em terceiro lugar, ele confiava totalmente na soberania de Deus. Quando sabemos quem está no controle, nós conseguimos descansar em meio ao caos. Quando nós sabemos quem está no controle, quem está dirigindo, quem está falando, quem está fazendo, nós podemos descansar. Se eu confio no motorista que está dirigindo, eu durmo. Mas se eu não confio, não prego o olho. Não é assim, irmão Ricardo? Se confia no motorista, se ele freia muito bruscamente, você dorme? Não. Se ele cochila, você dorme? Não tem como confiar, mas se eu confio, eu posso descansar. Tem uma história de um avião que passou por uma grande turbulência e todas as pessoas começaram a se desesperar. E elas desesperavam e elas com medo, umas começaram a orar, outras começaram a rezar, outras começaram a gritar, outras começaram a chorar. E havia um garotinho, talvez ali de uns 8, 9 anos, e ele bem tranquilo e seguro. E aí as pessoas começaram a ver que todo mundo estava desesperado, e ele bem calmo. E alguém chega para ele e diz assim: você não está com medo? Ele disse assim: não, o meu pai é o piloto. E eu confio nele. Ele vai conseguir. Será que nós podemos, como esse garotinho, dizer: o meu pai é o piloto? O meu pai está no controle do meu barco? O meu pai sabe o que está fazendo? Esse ensino é extremamente atual, porque muitas pessoas estão enfrentando tempestades que são modernas. Crises familiares, pressões financeiras, diagnósticos médicos, conflitos emocionais, doenças, desafios ministeriais, crises existenciais. Receber um diagnóstico médico não é fácil. Receber uma palavra muitas vezes de condenação. Você vai viver 3 meses. E alguns que recebem esse não vivem uma semana. Já sabem que vão morrer. Talvez conflitos familiares, um relacionamento difícil, um filho talvez com uma dependência química, com tantos outros problemas. Não é fácil. Isso desestrutura as nossas casas, desestrutura a nossa vida, pressões financeiras, desempregos. Essas são as tempestades da vida. E nós passamos por muitas delas. E a tempestade, irmãos, testa o nosso coração. Toda crise revela o nosso caráter. Revela o que está dentro. Toda crise revela um pouquinho de nós. Expõe o nosso coração.
expõe quem nós somos. A crise é um instrumento de Deus para que nós vejamos quem nós somos. Frequentemente, no meio dessas dificuldades, dessas tempestades modernas que nós vivemos, talvez apareça essa mesma pergunta que os discípulos fizeram: por que parece que Jesus está dormindo? Para os discípulos não parecia, ele estava dormindo. Mas para nós muitas vezes parece que Jesus voltou lá para aquela popa daquele barco, encontrou de novo a almofadinha dele e tirou um cochilo novamente. Porque parece que respostas muitas vezes não vêm. Parece que o Senhor não está falando conosco, quando na verdade o silêncio de Deus nunca significa abandono. Tem uma canção que diz: até quando Deus está em silêncio, Ele está falando. Não tem? Quem conhece essa música? Mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está falando. Porque muitas vezes significa confiança no crescimento da nossa fé. Muitas vezes o Senhor não vai falar com você. Muitas vezes Ele não vai dar respostas para você, porque Ele está trabalhando a sua confiança. E assim como Jesus, nós precisamos conhecer o Pai. Nós precisamos entender que a circunstância não anulam as promessas. E nós precisamos confiar na soberania de Deus. O crente do século 21 pode aprender a descansar nas promessas divinas através de algumas práticas e atitudes práticas. Alimentar-se constantemente da palavra. Romanos 10:17 mostra que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como eu posso conhecer o Pai se eu não leio a palavra? Como eu posso conhecer sobre o meu Pai e confiar se eu não sei o que Ele pensa, se eu não sei o que Ele diz? Então eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso desenvolver uma vida de oração consistente. Filipenses 4:6-7 ensina que a oração guarda a nossa mente e o coração em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender o caminho da oração, aprender a falar com Deus o que nós estamos sentindo, aprendendo a ouvir aquilo que Ele está falando, e é só num relacionamento com Deus. Às vezes quando a gente começa a ouvir uma pessoa, a gente demora a acostumar com o palavreado dela. A gente começa a ler um livro, a gente demora a se acostumar com aquele livro. A gente começa a ter uma aula com o professor, a gente demora a aprender como que aquele professor ensina. Mas tudo isso faz parte de um processo de crescimento, de desenvolvimento. Então eu preciso ouvir Deus. E eu só posso fazer isso através da leitura da palavra e de uma oração consistente. Eu também preciso recordar os testemunhos do passado. O Salmo 77, o salmista nos mostra que fortalecer a fé, que ao lembrar dos feitos de Deus, fortalece a nossa fé. É trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como diz em Lamentações. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, contar testemunhos daquilo que Deus fez, falar sobre aquilo que Deus já fez na nossa vida, já respondeu, já curou, já libertou. Escolher confiar mesmo quando eu não compreendo. Provérbios 3:5 nos orienta que nós devemos ter um coração que confia no Senhor. Nós devemos confiar nele de todo o nosso coração, entregando a nossa vida, o nosso ser, dia após dia, na presença dele. Que o Senhor possa estar ministrando ao seu coração e te fazendo compreender os seus desígnios e permanecer na comunhão do corpo de Cristo. Eclesiastes 4:9 diz que melhor sermos dois do que um. É melhor estarmos andando em parceria, em comunhão, do que estarmos sozinhos. Uma das estratégias do inimigo é nos isolar, porque isolados nós somos mais fortes. Porque a Bíblia diz: um ao outro ajudou e fortaleceram. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros, caminhar em comunhão, caminhar em unidade. E o apóstolo Paulo diz: não façam como alguns que deixam de congregar. Porque ao deixar de congregar, ao deixar de estar em comunhão, nós vamos sendo enfraquecidos. Quando nós
praticamos essas atitudes, aplicamos isso na nossa vida, nós aprendemos a descansar, mesmo quando a tempestade continua. Mesmo quando as adversidades vêm. Mesmo quando tudo parece um caos. Mesmo quando eu não vejo respostas. E é isso que nos faz confiar em Deus. Esses dias uma pessoa disse para mim: eu não consigo entender como tudo que você passou, você consegue ver a vida como você vê. Eu digo: porque não sou eu, que é Jesus. Porque é a visão de Jesus na nossa vida que nos faz ter fé, ter expectativa de uma nova estação, de uma nova situação, de algo novo. Não percebeis que um caminho novo, esqueça, as coisas velhas já passaram. E uma luz está surgindo. E Ele vai colocar caminho no deserto. E rios no lugar ermo, no lugar seco, no lugar onde não existe nada. Porque é assim que o Senhor faz. E é uma terceira atitude para avançar para o outro lado da margem. Manifeste sua fé com ousadia. Marcos 4:39 declara: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Jesus não apenas acalmou a tempestade, Ele ensinou uma lição profunda aos seus discípulos. Ele ensinou uma revelação profunda, que eles estavam compreendendo algo que era sobrenatural. Observe que após o milagre, Jesus ele fez uma pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Por que vocês estão com medo? Uma aguinha assim, balançando, enchendo o barco, é capaz de tirar a fé? Por que tanto medo? Não tendes fé? Isso mostra o objetivo principal, não era demonstrar poder sobre a natureza, mas era desenvolver uma fé ousada nos discípulos. Jesus esperava que eles exercitassem a autoridade espiritual que estavam aprendendo, que eles compreendessem esse lugar. E a fé bíblica, ela não é apenas um conceito, ela é uma manifestação, porque é pela boca que nós declaramos. Jesus, ele podia ter só feito assim, ó, e o mar ia ficar quieto. Mas é a palavra que libera. É a palavra. E o que é que nós falamos quando nós estamos no meio das tempestades? Nós culpamos os outros. Nós achamos um responsável por aquilo. Nós queremos logo que aquilo passe. Nós talvez começamos a falar palavras que não são dignas e não são abençoadoras. O que é que sai da nossa boca? A fé bíblica, então, irmãos, não é apenas um conceito, não. Ela é a manifestação, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 11:1 afirma que fé é a certeza e é a convicção. Fé não é aquilo que eu pego, que eu vejo, que já está acontecendo, mas é a certeza de algo que está por vir. É uma convicção que não é sobre mim, é sobre o próprio Deus. Não é uma teoria, é uma experiência viva que se manifesta, que se revela. A fé verdadeira declara promessas. Ela confronta circunstâncias. Ela rompe limitações. E ela libera a autoridade espiritual. No meio das situações, não adianta você falar na sua cabeça. Olha para o seu irmão e fala assim: não adianta falar na sua cabeça. A palavra precisa ser liberada. Porque com o seu coração você crê e com a sua boca você declara. Amém? Você confessa. Nós precisamos compreender isso, que diante das situações eu preciso orar. Eu preciso dizer: a tempestade, acalma-te. Tempestade na minha mente, acalma-te, calma-te, fica quieto, para esse barulho de carriola dentro da minha cabeça. Quantas vezes a nossa cabeça não para, os pensamentos não param. E a gente precisa dizer: aquieta-te. Mas eu preciso falar: aquieta-te, acalma-te. Tempestade na alma, cesse. Águas bravias, calma, pare. Tem muitos de nós, irmãos,
infartando, porque nós não estamos, na hora da tempestade, declarando. Sabe por quê? A ansiedade, ela tem reações físicas que levam a muitas coisas. E se nós aprendermos esse caminho, eu não estou dizendo que não precisa de remédio, não precisa de atendimento, não é isso que eu estou falando. Mas eu preciso orar em todas as circunstâncias. E pode ser que ao orar, eu não preciso tomar o remédio. Pode ser que ao orar, eu não precise ir no médico. Mas ainda que eu orei, não parou, eu continuo. Vou fazer tudo o que precisa, mas eu continuo orando. Senhor, eu vou passar pelo médico. Vai diante de mim. Mostra para ele. Se ele tiver com a alma dele cheia de tempestade, acalma a tempestade dele. Para que ele possa discernir o que eu estou sentindo. Deus abençoa o remédio que eu vou tomar. Se o remédio foi feito com tumulto, que ele se acalme também. E ele cumpra o propósito pelo qual ele foi criado. Nós precisamos entender que é pela palavra. Fale. Aproveite quando você está sozinho e exercite. Fale. Declare a palavra. Deus nunca planejou que seus filhos fossem tímidos espiritualmente. Pelo contrário, Jesus declarou em Marcos 16 que sinais acompanhariam os que crescem. Os sinais vão nos acompanhar, irmãos. Aonde nós passarmos, se nós orarmos, os sinais, os milagres irão acontecer. No mundo atual existem muitas tempestades. Existe uma cultura contrária à fé. Existem pressões ideológicas, crises emocionais, ataques espirituais. Diante disso, Deus levanta uma igreja ousada, que manifesta a fé com convicção. Nós precisamos ser uma igreja que não se envergonha de declarar, de profetizar, de orar, de não passar batido uma situação e a gente ficar com vergonha, com timidez e falar, eu vou orar lá em casa. Mas se alguém chegar perto de você e você falar alguma coisa e você sentir no seu coração, eu posso orar com você? É o que eu posso fazer. Eu não tenho nada, né, para te dar. Não tenho água, não tenho pão, não tenho. Mas uma coisa eu tenho, a oração. Amém, irmãos? Nós precisamos ser uma igreja ousada, ter mais coragem, ter mais ousadia. Talvez você vai começar de forma tímida, dizendo, olha, eu vou orar por você. Mas diga para ela, eu vou orar por você. E ore de verdade. Mas se você começar a ter mais coragem, você vai dizer, eu vou orar agora por você. Pastor Elton e a missionária Nice, eles têm esse costume. Quando você fala alguma coisa para eles, você fala, então vamos orar? E eles oram. Não despede a gente sem oração. E isso é muito bom. Nós precisamos entender esse caminho da oração. Da oração. A fé se manifesta principalmente pela fala. Provérbios 18, 21 afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. Às vezes nós sabemos falar, reclamar, criticar. Nós não sabemos fazer um elogio para as pessoas. Não sabemos reconhecer. E isso é um treino, irmãos. Nós somos treinados a ver coisa ruim. Nós precisamos treinar a ver as coisas boas. É um exercício, é uma decisão. Nós precisamos, porque o poder da vida e da morte estão no poder da língua. Se eu não tenho coisa boa para falar, não fala. Fica quieto, engole. Mas comece pelo elogio, faça esse exercício. Você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver as pessoas ao seu redor mudarem. Você vai ver o seu trabalho mudar. Você vai ver o movimento do dinheiro acontecer, mudar. Sabe por quê? Porque o poder da morte e da vida estão na língua. Com a nossa língua a gente cura e a gente destrói. A gente abençoa, a gente levanta ou a gente mata. Com o poder da língua. E isso é muito sério. E quando nós declaramos a palavra com convicção, nós alinhamos a nossa realidade com a autoridade do céu. Quando nós alinhamos, nós declaramos a palavra de Deus, nós estamos dizendo, seja feita na terra, como acontece no céu. Nós alinhamos a nossa realidade com a autoridade do céu. Olhe para uma coisa e diz, olha, o que a Bíblia diz sobre isso que eu não gosto? O que a Bíblia diz sobre isso que eu não sei? O que a Bíblia diz sobre isso que me incomoda? O que a Bíblia diz sobre isso? E comece a declarar a palavra. Não significa que vai negar problema. Não vai ser um poder da palavra positiva que vai mudar, não é isso.
mas significa confrontar com a verdade que muda, confrontar com a verdade que transforma. Os discípulos, eles ficaram admirados, porque eles perceberam que até a natureza obedecia à autoridade espiritual. O que eles disseram? Quem é este que até o mar e as ondas lhe obedecem? Quem é este? Eles ficaram maravilhados. Jesus queria que eles compreendessem que esse mesmo poder seria liberado sobre eles. Jesus quer que eu e você compreenda que esse mesmo poder está liberado sobre nós. Hoje o Espírito Santo, ele continua capacitando os crentes para viver uma fé ativa, uma fé corajosa, uma fé transformadora. Não é uma fé só vazia, uma fé superficial, uma fé imatura, uma questão mágica. Não, mas uma fé ativa, corajosa e transformadora. A travessia do lago representa essa jornada espiritual que cada crente enfrenta. Lembra que eu disse jornada, travessia? Travessia, ela é marcada por transformação. Travessia é uma caminhada a partir do que se recebeu para ser. É algo que vem da necessidade que é vivida no cotidiano. É uma viagem, às vezes existencial, e toda travessia implica em transformação. Toda travessia, ela se dá na tensão da vida e morte. Todas as vezes que parece que eu não vou suportar, isso está sendo demais para mim, é uma tensão entre a vida e a morte, e eu estou passando por uma travessia, e ela é dimensionada na experiência de caminhada, de iluminação e libertação. Esse texto último, de tensão de vida e morte, eu li numa defesa de uma tese sobre travessia. Uma tese inteira, um artigo inteiro, explicando a travessia em todos os níveis. E essa frase saltou aos meus olhos. Ela se dá na tensão da vida e morte, dimensionada na experiência de caminhada, de iluminação e libertação. Resumo, toda travessia é marcada por transformação. Porque nós vamos ser libertos. Posso ouvir amém? Essa história nos ensina que Deus nos chama para avançar. Tempestades fazem parte do caminho. E fé ousada libera a autoridade espiritual. Talvez existam pessoas aqui entre nós, enfrentando tempestades intensas nesse momento. Talvez alguns estejam paralisados pelo medo, pela insegurança ou resistência. O medo, a insegurança e a resistência. O medo do novo, a insegurança do novo e a resistência pelo novo. Eu só quero dizer para você que do lado de lá da margem, Deus tem algo que é muito melhor. E que toda escolha envolve uma renúncia. Mesmo não escolher nada, eu estou renunciando algo. Eu estou renunciando o novo. E talvez você esteja há muito tempo renunciando o novo. O convite de Jesus continua ecoando hoje. Passemos para outra margem. Passemos para o outro lado. Hoje o Espírito Santo, ele chama pessoas para passar. Ele chama você para passar para o outro lado. Ele chama você para um ato profético. Para viver um ato profético de fé. E se você deseja romper limitações nesse ano, que é o ano de romper, se deseja atravessar para uma nova estação espiritual, se deseja receber ousadia e autoridade espiritual, eu quero convidar você a responder como esses discípulos que entraram naquele barco, que decidiram deixar coisas para trás e escolheram atravessar para o outro lado. Quero convidar você nesse momento a se colocar em pé, a rever o seu coração, rever as suas emoções, rever as suas tempestades, rever aquilo que você tem vivido nos últimos meses, nos últimos dias, talvez nos últimos anos.
Talvez tenha anos que se estendem e que é problema sobre problemas, circunstâncias sobre circunstâncias, desafios sobre desafios, desânimo sobre desânimo, frustração sobre frustração, que parece que nada dá certo, que eu não consigo fazer diferente, que eu não consigo fazer o novo. Quero convidar você, talvez assim como os discípulos, que precisaram passar por esse lugar, para ver em Cristo uma oportunidade de transformação. Hoje é o dia de romper. E se você deseja atravessar para uma nova estação e receber do Senhor autoridade espiritual, esse é o momento. Nós vamos orar, orando, pedindo, liberando que a direção do Espírito Santo venha sobre a sua vida. E que você venha viver um tempo de fé e ousadia. Que você tenha essa fé ousada. Essa fé que te faz romper, porque o tempo é agora. O tempo é hoje. Hoje é o dia de romper. Hoje é o dia de atravessar. Hoje é o dia de viver a fé com ousadia. De levantar-se lá na sua casa, diante dos seus problemas, e dizer: chega, em nome de Jesus. Isso hoje acaba. Esse desânimo acaba, esse medo acaba, essa falta de orientação, de direção, de firmeza, de segurança acaba, essa confusão do espírito de bagunça acaba, esse espírito de ruína, de conflito, de confusão vai sair em nome de Jesus. E eu vou declarar sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre as minhas finanças, uma nova estação, um novo tempo. Porque nós precisamos chamar a existência. E a fala, o poder da fala está na língua, da morte e da vida. É na sua boca. Comece a declarar e a profetizar nas áreas da sua vida que precisam ser rompidas. Nas áreas que precisam ser restauradas, curadas. Chame essa restauração da parte do Senhor. Se é cura, Senhor, eu quero chamar a cura à existência. Porque a tua palavra diz que o Senhor traz à existência aquilo que não existia mais. Aquilo que não era, que venha a ser. Traz à existência. Faz o novo. Eu quero atravessar para esse lugar. Eu quero fazer essa travessia. Eu quero vencer essa tempestade, que muitas vezes me impede de ver o que o Senhor está vendo, que cega os meus olhos, que nevoa aquilo que é espiritual, e eu só vejo aquilo que é físico e carnal. E eu quero convidar você como igreja a vir aqui à frente como um ato profético de fé, como uma travessia, que esse corredor seja uma travessia na sua vida, e que você passe para o outro lado da margem. E esse é o ato profético dessa noite, uma travessia, que você possa vir consciente, dizendo: Senhor, eu quero atravessar, eu quero sair desse lugar da mesmice, eu quero sair desse lugar da resistência, eu quero sair desse lugar do medo, da insegurança, da falta de expectativa, da expectativa que nunca chega, dos sonhos que nunca se realizam. Eu quero atravessar, Senhor, eu quero atravessar, e eu quero convidar toda a igreja, nesse ano, que é o ano de romper, que subirá diante deles o que rompe os caminhos. Eu quero convidar vocês todos a virem aqui no altar, nesse entendimento, que aquele que rompe os caminhos está diante de vocês, e que nós juntos como igreja, nós vamos atravessar para o outro lado. E esse não é um convite, se você quer ou não, esse é um chamado profético, como Jesus fez com os discípulos: atravessemos para a outra margem. E eu quero chamar a igreja aqui na frente. Venham todos aqui, e nós vamos orar juntos, nós vamos clamar juntos. Não fique com vergonha, não fique pensando: eu não entendo, eu não acredito, eu não sei. Saia dessa resistência. Venham todos aqui à frente, e o Senhor vai fazer algo novo, vai trazer uma nova estação, um novo romper, porque nós estamos fazendo um ato profético. Você está atravessando, passando para o outro lado.
E nós juntos aqui vamos orar. E nós vamos clamar ao Senhor: Deus, eu quero algo novo, eu estou dando o meu passo, porque nós precisamos dar o passo. Quando nós damos o passo, o mar se abre. Foi assim com o povo de Israel. Atravesse o mar. Quando eles pisaram, o mar se abriu. E o Senhor quer abrir o mar diante de você. Ele quer trazer uma nova estação, uma nova perspectiva, um novo lugar. E eu quero convidar que você ore. Abre a sua boca, começa a dizer: Senhor, eu quero viver esse novo. Eu quero renunciar à insegurança. Eu quero renunciar ao medo. Eu quero renunciar, ó Deus, à resistência da minha alma. Eu quero renunciar aos meus traumas, às feridas que eu carrego, às frustrações que eu carrego, porque eu quero nesse barco de hoje, assim como os discípulos, sair transformado, porque toda travessia é marcada por transformação. Deus, hoje é um dia de libertação, hoje é um dia de cura, hoje é um dia de experimentar o sobrenatural, hoje é um dia de sermos tocados pelas brasas vivas do teu altar, porque é do teu altar que vem cura, é do teu altar que vem poder, é do teu altar que vem transformação. E nessa noite nós dizemos e clamamos todos juntos, nós dizemos sim ao Senhor. Nós queremos romper. Esse é o ano de romper, esse é o ano de viver coisas novas, porque subirá diante de nós aquele que rompe os caminhos. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja a sua, Pai, porque hoje é um marco nesse lugar, um marco de transformação, um marco de travessia, porque nós estamos enfrentando tempestades e estamos saindo dessa travessia transformados, marcados pelo teu poder, pela tua presença, pelo teu agir. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Tu és digno. Tu és um Deus, ó Pai, que acalma as tempestades. Tu és um Deus que cura. Tu és um Deus que liberta. Tu és um Deus que cumpre propósitos. Tu és um Deus que usa toda e qualquer circunstância para que nós possamos aprender a olhar para Ti e dependermos do Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ore calamachuri andarabalamanás. Chere cantarabachuri andare carabalamanás. Chere andare calabachuri andarebalamanás. Ah, Deus, vá diante de nós, Jesus. Nos ajuda e nos ensina a romper, ó Pai. Romper os nossos medos, as nossas inseguranças. A romper as nossas resistências. Porque queremos mais, 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 mais de Ti, Jesus. Santo, santo teu nome, Jesus. Aleluia. Santo, santo. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Declare essa canção cantando com fé. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz,
Deus te dá escape e livramento. Declare, e o Senhor, a palavra do Senhor vai se cumprir, porque você não vai declarar a sua palavra, você vai declarar a palavra do Todo-Poderoso. Declare, abre a sua boca, declare na sua casa, e o Senhor vai te dar experiências sobrenaturais. Amém? Essa noite, o Senhor nos conduziu numa travessia, e todos nós sairemos daqui marcados por uma transformação. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podem voltar para os seus lugares. Nós vamos